Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão de número 9 da prova de 2014 de Engenharia Elétrica, que é do assunto de automação e controle. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o CP100 e curtir esse vídeo, para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá então? Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai resolver uma questão da prova de 2014, questão número 9. É uma questão de automação e controle, mais particularmente de acionamento de máquinas. Então é uma questão bem interessante. Então eu recomendo que você pause o vídeo, leia a questão, entenda a questão, depois você volte aqui e compare seu resultado com o nosso, tá ok? Bom, quando você vai fazer a instalação de um motor, alguma coisa, a gente desenha dois diagramas. O de controle e o de força. Esse aqui é onde está representado mesmo lá. Um motor, né, com fusível. Então aqui está representado o diagrama do motor. E aqui seria o diagrama de controle, né, com todas as chaves, todos os contatores. E por que a gente faz esse tipo de diagrama, né? Por que não desenha tudo junto? É porque isso aqui geralmente é uma potência e corrente muito alta. E isso aqui a gente vai fazer um acionamento manual, então precisa de baixa potência. Então basicamente essa é a razão, né? A gente fazer esses dois. Então, a gente, quando vai representar esquematicamente falando, a gente faz esse desenho aqui da circuito de força e remete, né, através aqui. Então, por exemplo, eu teria chaves aqui no motor. Seriam chaves contatoras, né? Então, seriam assim. K1 e aqui seria K1. Então seriam chaves que remetem a esses circuitos, né? Alguns livros até desenham uma bobina, né? Que representa o seguinte: quando você energiza essa bobina aqui, essa chave aqui muda de posição. Então se ela for normalmente aberta, então NA, ela vai mudar seu status, ou seja, vai fechar. Ou se ela for normalmente fechada, ela vai abrir. Então é basicamente isso que significa. Então eu vou criar uma nova página aqui para a gente começar a resolver essa questão, tá ok? Bom, ele pede para a gente desenhar os diagramas de comando e força de um conjunto de 3 motores que acionam uma ponte rolante nos seus 6 movimentos básicos. E ele fala para a gente fazer algumas simplificações, né? Essa ponte ela tem que ter 6 botões, não precisa ter contato de selo e não são permitidos o funcionamento simultâneo dos motores. Ou seja, quais são os 6 movimentos básicos de uma ponte rolante? Então a gente tem um movimento ascendente, descendente, né? Para cima e para baixo. A gente tem um movimento avante e retaguarda, frente e trás, e a gente tem um para a direita e para a esquerda. Então são 6 movimentos. Cada motor vai fazer um movimento desse aqui, né? Então imagine aqui um plano cartesiano, né? Um cubo cartesiano, né? Que seja. Então você pode fazer movimentos aqui da direita para a esquerda, para cima e para baixo, para frente e para trás. Então esses são 6 movimentos realizados por 3 motores. Então quais são os comandos que a gente precisa fazer para os motores funcionar? A gente precisa fazer um comando que o motor gire num sentido ou gire em outro sentido. Basicamente essa é a situação. E uma chave que não permita que eles funcionem simultaneamente. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar somente de um motor, porque os outros é a mesma coisa, né? Então,
primeiro passo aqui, a gente vai desenhar o circuito aqui, deixa eu separar aqui. Então a gente vai desenhar o circuito de força aqui, já que é o mais simples. Bom, a gente vai desenhar aqui, tem a proteção, os fusíveis, né? É praxe desenhar. Então a gente tem a alimentação do motor. Aqui eu vou colocar uma contatora, a gente já identifica. Então aqui tem uma contatora. E aqui também geralmente é praxe desenhar um relé térmico. Então esse aqui seria o relé térmico. E aqui, de fato, acionando aqui o motor. Motor trifásico, né? Bom, e aqui eu vou colocar uma contatora K1. Certo? Então o que que acontece? Nesse circuito de comando aqui, quando eu acionar K1, ele vai fechar esses contatos aqui e o motor vai girar no sentido, né? Só que o motor precisa também girar no sentido contrário. Então o que que eu vou fazer? Eu vou inverter duas fases dessas. Então aqui tem a fase R, a fase S e a fase T. Então eu vou pegar aqui, ó, a fase, vou colocar até de outra cor para ficar mais fácil a visualização. Então aqui a fase R, aqui eu vou pegar a fase R, vou vir aqui vai ter uma contatora, né? Tem que ter algo para fechar os contatos e vou ligar aqui, ó, na fase T. E eu preciso fazer isso com duas fases, então eu vou pegar a fase T, tem aqui a contatora, e eu vou ligar lá na fase R. E por fim, a fase S, que pode continuar, né? Ela não precisa ser invertida. E aqui vai ter uma outra contatora, né? Uma contatora K2. Então tá aí. Então o que que acontece? Quando eu apertar K1, esses contatos vão fechar, o motor vai ser energizado de um lado. Quando eu apertar K2, esse motor vai ser energizado com duas fases trocadas e ele vai girar de outro lado. Essa é a fase, essa é a forma simplificada aí para um motor. O outro motor é a mesma coisa, só porque seria uma contatora K3 e K4 e do motor 3 uma contatora K5 K6. Então agora a gente precisa desenhar o circuito de comando, né? Então aqui, eu pego uma fase qualquer, pode ser a fase R. Então eu tenho um fusível. Tenho aqui um relé térmico, né, de proteção. E agora que vem a parte importante aqui. Os motores, eles não podem funcionar paralelamente. Então, se um estiver funcionando, ele tem que desarmar o outro. Então, eu vou ter aqui, ó, dois botões. Duas botoeiras. O que é a botoeira? É um dispositivo que você aperta e enquanto você estiver segurando, ela aciona. Se você soltar, ela volta para o seu estado natural. Então, você tem que pressionar. Ela volta. Diferente de um botão que você vai apertar, ele vai reter aquele estado. A botoeira não. Você vai apertar e ela não vai reter o estado. Então é isso aqui que a gente vai fazer. Então eu vou ter dois botões. Um botão aqui B1. E eu vou colocar um outro botão aqui. Botão B2. E agora eu vou colocar todas as contatoras.
Então, K6, K5, K4, K3, K2 e K1. E aqui a bobina de K1. Então, todas essas aqui são chaves normalmente fechadas. Se eu energizar a chave K6, esse botão aqui não vai funcionar, porque ela vai estar aqui aberto, né? Isso aqui vai estar aberto. Então, eu vou repetir a mesma coisa aqui para o botão 2. Todas as bobinas ficam em série, que justamente é isso que vai fazer com que as bobinas não se energizem ao mesmo tempo. Apenas uma delas pode ser energizada ao mesmo tempo. E aqui eu vou energizar a bobina K2 agora, né? Ou seja, essa aqui é para fazer, essa bobina K1 faz o motor girar em um sentido e a bobina K2 faz o motor girar no sentido contrário, sentido inverso. E esse comando aqui de tudo em série se em algum momento eu apertei lá o botão B4, né, que acionaria aqui a botoeira 4 lá do motor 2, essa bobina K1 ela não vai funcionar. O motor não pode rodar simultaneamente. E essa bobina K1 que aparece aqui se eu já tiver com o botão B1 pressionado, a bobina K1 aqui está acionada e essa bobina K1 aqui vai estar aberta de forma a impedir que o motor, eu coloque duas tensões ao mesmo tempo no motor, né? Ou seja, eu tento ligar o motor para rodar num sentido e no outro, né? Dando um curto no sistema, claro. Então, basicamente é isso. Esse circuito de comando aqui será o mesmo para todos os motores, né? Exatamente o mesmo, só vai mudar aqui o nome da contatora, K1 e K2, vai ser K3, K4, K5 e K6. Então, deixa eu pôr aqui. Esse aqui é o motor 1, o motor 2. Eu vou ter K3 e K4. E para o motor 3 eu vou ter K5, K6. E o diagrama de comando aqui também é exatamente a mesma coisa, só muda os botões B1, B2, B3, B4, B5 e B6. Então, pessoal, essa era a questão de hoje, uma questãozinha bem tranquila, bem mais rápida de ser feito. Espero ter ficado claro. Até um próximo vídeo. Tchau.